Amém. Boa noite, Central. Povo de Deus, antes de você sentar, eu gostaria que você fizesse um exercício debaixo até dessa palavra e você vai entender todo um cenário, todo um contexto que vai corroborar com isso, tudo que aconteceu até agora. Então, por favor, se disponha aí agora, se põe em movimento. Você vai dizer para o maior número de pessoas, você vai dizer assim, não esquece disso não. Você precisa dele, eu preciso, você precisa, né? Conjuga o verbo todo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Fala, eu preciso, tu precisa, ele precisa, nós precisamos, vós precisais e eles precisam. Amém? Conjuga o verbo aí, e aí abençoa esse irmão e senta aí em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, né, para essa celebração, essa noite. E Deus tem movido nesse lugar, Deus tem pelo seu Espírito Santo, Ele tem conduzido essa igreja e eu louvo a Deus por isso, sabe, irmão? Eu glorifico a Deus porque Deus está conduzindo, Deus está dirigindo todas as coisas. Eu conversava com o pessoal lá no fundo antes da celebração, antes de iniciarmos aqui, né, falando isso. Olha como é bonito ver me permita, eu vou usar uma expressão aqui, é como parece uma conspiração dos céus, né? É um mover do Espírito Santo, né, conduzindo a sua igreja, a igreja é dele, né, e ele faz conforme ele quer, amém? Então eu quero convidar Marco e Rose, vem aqui rapidamente. O Marcos e a Rose, eles compartilharam um testemunho comigo essa semana, assim, que abençoou tanto meu coração. E aí eu falei para eles, eu queria que vocês contassem para a igreja, não é? Isso está dentro de um contexto que tem tudo a ver com a mensagem que eu vou trazer. Sabe, irmão, deixa eu contar algo para você. Eu estou acreditando que nós vamos ouvir muito testemunho aqui. Coisas assim, coisas que olhos nunca viram, não é? 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 9, né? Paulo diz lá, né? Coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, né? Nem subiu, nem penetrou em coração ou mente humana, mas Deus tem guardado, reservado isso para aqueles que o amam. Quem que ama o Senhor aqui? Então deixa eu dizer para você, você vai provar coisas maiores. Nossa, você vai provar coisas maiores, Central. Você vai experimentar coisas assim, como diz as Escrituras, coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, né? Mas eu tenho certeza que você, nós vamos provar da parte do Senhor, em nome de Jesus. Lembra lá, Efésios capítulo 3, verso 20, diz que Deus faz mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos, né? Meu irmão, você tem que pedir, mas você tem que pensar também, né? Tem que exercitar aí a tua cabeça, a tua mente, pensar em coisas da parte de Deus, coisas melhores da parte de Deus. Por quê? Porque Ele faz mais do que você pede, mais do que você pensa, segundo o poder dele que está operando em vocês. O Marcão falou comigo, foi segunda que a gente conversou, Marcão? Foi. Segunda, né? Olha que coisa, eu domingo passado, e aí, entenda isso, o Marcos, ele é meu amigo, né? O Marcos é meu amigo. Pastor, eu não sou seu amigo? Talvez não. Por quê? Porque o Marcos, ele está conosco aqui, já faz mais de 20 anos, né? Eu até falei, já faz uns 20, Marcos. Ele falou, mais? Eu falei, nossa, né? Mais de 20 anos. Então, assim, é um relacionamento de tantos anos, né? Eu casei eles, eu vi filho nascer, meu Deus do céu, é um rolo só, né, Marcão? Vi abrir empresa, vi fechar empresa, meu Jesus amado, já bati nele, ele quis me encarar, mas não aguenta, né? Não... E aí, domingo foi muito engraçado. O Marcos, ele veio aqui trazer no momento de fé e finanças, trazer a oferta dele ao Senhor, e eu tenho essa liberdade com alguns irmãos aqui, e eu brinquei, eu sempre dou um chute nele e tal, e aí eu olhei assim, Marcão, você dá oferta missionária, né? Dá oferta missionária. Eu falo isso para ele. Você acha que eu vou falar? O irmão aí que está aí, um convidado, esse pastor. Não, meu irmão, aqui você não tem esse negócio não. Você dá se você quiser, se não quiser também não precisa dar nada, né? Tem gente que faz 10 anos que está aqui na igreja e nunca deram nada. Não tem problema não. Então, então assim, mas o Marcos é um amigo, e eu quero ver ele prosperar. Domingo passado eu falei sobre isso, né? Eu nunca trago a palavra no momento Fé e Finanças, e domingo passado eu trouxe a palavra lá de 3 João, o capítulo único, né? O verso 2, onde João diz assim, faço votos pela tua
prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Eu quero ver o Marcão prosperando, ele sabe disso, oro com ele, oro por ele, oro com a Rose, já nesses anos todos. E aí eu brinquei com ele, eu falei, não Marcão, mas sempre dá para melhorar. Aí eu dei um testemunho, eu falei, essa semana, que já tinha passado, né? Eu falei, eu entrei em contato com uma missionária, uma pastora, que eu sigo ela na rede social, não conheço ela, mas ela me abençoa, né? Ela é a irmã do Coque moderna, ela é mais recente, mas é a irmã do Coque, né? E é braba, e ela bate em mim lá, pelos vídeos que eu assisto dela, ela briga, e eu falo, tá bom pastor, a senhora está falando, eu vou obedecer, tá certo? E eu falei, eu entrei em contato com ela, porque a gente quer ajudar lá os projetos dela, projetos maravilhosos e tal. Marcão, é uma terra abençoada, semeia nessa terra aí, você vai ver, cara. Não foi assim que eu falei para você ali? Rapidinho aqui, né? Nesse momento aqui, que o pessoal está vindo aqui na frente. E aí, não, tá bom, pastor. E aí, o que aconteceu, Marcão? Como que foi esse trem? Quando a gente saiu daqui, eu e a Rosa, a gente fomos conversando no carro sobre Sim. isso, né? E a gente orou na segunda-feira de manhã, né? A gente orou junto. E hoje, assim, atualmente, a gente orou pela irmã do Coque, porque eu também não sabia. Não sabia o nome dela, né? Eu nunca lembro o nome dela. Como que é o nome dela mesmo? Kellen. Segue ela lá na rede social, meu irmão. Kellen Gaspar. Braba que só. Se você não gosta de gente braba, não segue não. Senão você vai... Ela dá umas broncas na gente assim, mas é isso que a gente precisa, né? E aí? Aí a gente orou sobre isso, né? Sim. E hoje, atualmente, eu trabalho para mim, né? Isso. Eu atendo uma grande empresa que tem uma frota de 120 mil carros. E eu atendo dessa frota 8 mil carros, que é a frota especial deles. E tenho inúmeros concorrentes, mais de 5 mil concorrentes. E depois que a gente orou, a gerente de Minas Gerais ligou para mim. Né? Mas vocês oraram o quê? O que vocês estavam no coração de vocês? Estava no coração assim, que a gente... O valor que desce do dízimo da semana, porque das vendas? Semanalmente. Tá. Eu vou ofertar na vida dessa... Da missionária. Aí essa pessoa, essa gerente mandou mensagem. Vocês colocaram isso diante de Deus, você falou... eu não falei isso não, né? Eu não falei nada. Eu falei, Marcão, semeia nessa terra aí, porque é uma terra abençoada. A única coisa que eu falei, foi ele e Deus, foi o Espírito Santo com ele, lá com a Rose é meio biruleibe, vocês sabem, né, irmão? Né? É biruleibe. Aí o Marcão embarca nas da Rose, e aí, olha aí... puxa, seu pastor. E aí, fez um propósito desse, é ousado, irmão, é ousado. Tá, e vocês oraram isso aí. Daí aconteceu algo que nunca aconteceu, né? Da gente me chamar, pediu pra ligar. Você falou, aconteceu alguma coisa. Ela falou, Marcão, é o seguinte, nós tivemos uma reunião aqui com o pessoal, com todos os técnicos, e a gente está vendo que você tem nos atendido bem, a tua entrega está rápida, e você é ágil na resolução dos nossos problemas. Então, nós vamos passar toda a venda para você. 100%. 100%. Ué. E daí, mas isso aí tá... Porque vocês vão aplaudir, eu não sei. Alguém aplaudiu, depois parou. Hein? Tá, isso em termos práticos, assim, para o pessoal entender. O que aconteceu? Você cresceu uns 10% essa semana? A venda dobrou. Irmão, anota o nome da pastora aí. Brincadeira, irmão, brincadeira. Não, essas coisas a gente tem que fazer direcionado pelo Espírito de Deus, né? É direcionado pelo Espírito de Deus. Então, eles foram direcionados. No dia dessa semana que eu trabalhei até as 4 da manhã. Você pediu trabalho, Jesus deu trabalho para você, ué. Mas, glória a Deus, daí foi bem abençoado. A gente fez o que a gente falou que ia fazer. Isso, propósito do coração. Amém. E a gente quer continuar nisso daí. Amém. Assim, Deus derrama tanto na nossa vida que assim, ele dá mais do que eu preciso. Muito mais. Não, sempre. Mais do que eu mereço. Amém. Então a gente quer também transferir isso para aquelas pessoas. Vocês viram lá quanta coisa maravilhosa, né? Que coisa. Não, nós vamos trazer ela aqui no segundo semestre. Falei com ela ontem, né? Aí eu mandei a mensagem, eles mandaram uma mensagem para mim, e eu já mandei, vocês mandaram ontem aquela mensagem, né? Aí a Rose mandou para mim, e eu encaminhei para a pastora, falei, pastor, então esse negócio da irmã do Coque é culpa minha.
Eu também eu falei, isso aí foi culpa minha, pastor, ela riu, sabe? Aí eu falei com ela, a gente está vendo uma data para o segundo semestre aqui, ela vai estar aqui conosco e vai ser uma bênção, né? Ela cuida de mais de 250 missionários espalhados só, e é por região, irmão, não é assim, porque querer ser missionário lá na Disney, todo mundo quer. Né? Óbvio, né? Vida boa. Não, é no meio assim, aqueles rincões, assim, irmão, do nada, ribeirinho, sabe? Tribo. Esse dia eu vi um vídeo lá numa tribo indígena, lá eu falei, meu Deus do céu, o povo comendo formiga, sabe? Uns trem mais doidos do mundo, assim. Então, a mulher é muito usada mesmo, ela é uma benção. É isso aí, é terra assim que a gente tem que semear, né? Porque a semente frutifica. E Rose? A Rose é biruleve, irmão, escuta aí. Daí você... Amém, pastor. Vai vir. Hein, Rose? Você orou logo? Você estava orando por esse negócio, então? Gente, na verdade, a hora que você falou com ele aqui, ele já ficou tudo contentinho lá. Que bom. Todo animadinho. Aí eu, mulher curiosa, o pastor te falou. Aí ele falou, não, falou da mulher do coque. A gente tá aí, ó, eu vou orar, nós vamos orar. E assim, a hora que eu saí daqui, a gente já foi orando, né? E desde de manhã foi interessante que de manhã a gente ajoelhou e falou, Senhor, o que o senhor quer que nós faça para a mulher do coque? Eu pensei, eu não sei o nome dela, mas o senhor sabe, né? Quem é, né? Porque a gente quer abençoar. E foi quando, em seguida, veio essa mensagem dessa gerente e aconteceu tudo isso. Então, na hora, não só eu e ele, mas toda a família glorificou a Deus. Né? Aleluia. Na hora que foi a provisão de Deus. Com certeza. Deus proveu isso para abençoar essa mulher. E por isso a gente também é abençoado. Tem que dar emprego para o João Marcos. Deu emprego para o João Marcos. Glória a Deus. Amém, Central. Vamos aplaudir Jesus. Amém, amém, filhos. Amém. Senhor abençoe vocês. Viu? Aleluia. Deus é bom, Central? Então pega o santo livro aí agora, abre comigo no livro do Evangelho, segundo Mateus. Você vai abrir no capítulo de número 21. E eu vou ler com vocês aí uma história que tem tudo a ver com isso. Puxa vida, sabe? Isso mexeu comigo mesmo, tá? Porque assim, a gente percebe um movimento do Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando, né? Eu oro tanto, irmãos, eu peço tanto, todo dia, eu faço uma oração todos os dias, eu falo para o Espírito Santo, Espírito Santo, ensina-me os teus caminhos, e eu vou andar na tua luz. E sabe, Deus tem ensinado, irmão, Deus tem mostrado para nós. Não, a gente não está assim à deriva, não. Escuta isso aqui, Central. A gente não está assim tateando, perdido. Ai, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Não, irmão. Não, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado conosco. Deus tem falado tanto aqui, Central. Deus tem falado tanto, domingo a domingo, é um domingo atrás do outro. Eu estava conversando agora há pouco com um irmão ali, ele falou, pastor, olha, ele falou assim, nos últimos, ele falou até 7 domingos, ele falou assim, que coisa, pastor, ó, está claro para mim, está claro a direção de Deus, que Deus está falando, a minha decisão, eu estou em paz. Eu falei, amém, filho. Eu falei, olha, Deus é na tua vida, cara, Deus é contigo. Olha aí, Deus tem falado conosco, amém, Central? Então, irmão, a partir disso eu vou conversar com você, mas antes de eu ler o texto com você, o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, nós vamos ler ali os últimos versos, acredito, deixa eu ver aqui, né? Ô filhão, eu não sei o que aconteceu, cara, mexeram nesse meu fone, e ele fica sumindo o som aqui, eu não sei o que aconteceu, não acontecia isso, né? Ele vai embora. Não, a voz também está sumindo aí? Não, é o fone mesmo. Não, que luta. É Mateus capítulo 21, verso 28. Evangelho segundo Mateus capítulo 21, verso de número 28. Antes da gente ler o texto, eu quero fazer declarações poderosas com vocês. Eu quero declarar a palavra de Deus. Vamos declarar a palavra de Deus juntos aqui, Central? Vamos declarar? Diga comigo assim, a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser abençoado. Diga, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus. Agora tem que ser com voz grande. Diga, eu sou tudo aquilo
que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, e eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Presta atenção, o texto vai partir de uma retórica de Jesus. O que é essa retórica, pastor? É uma pergunta. Jesus questiona, não é? E havia uma audiência ali, havia um grupo de pessoas ali, né? Tinha gente contrária, tinha gente resistente, tinha gente que dava muito trabalho para Jesus, dava muito trabalho. E aí Jesus, ele vai fazer uma pergunta, ele diz, o que vocês acham? O que acham? Eu quero transferir essa pergunta para nós aqui nessa noite, amém, Central? Vamos lá? Eu quero transferir essa pergunta aqui para nós, amém, Central? Jesus está perguntando para você, então eu quero que você pense agora, reflita, né? O que você acha? Mas acha do que, pastor? Escuta aqui, olha lá. Havia um homem, Jesus vai contar uma história. Havia um homem e ele tinha 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. Para me ajudar a pregar, fala para alguém, tinha 2 filhos. São 2. Tá, o que vai diferenciar um do outro? Olha lá, diz assim, chegando ao primeiro, bem provável que é o mais velho aqui no caso, né? Deve ser o primogênito, aparentemente, tá? Chegando ao primeiro, ele vai dizer assim, ele diz assim, filho, vá trabalhar hoje na vinha. O pai, ele tinha uma vinha, não é? Ele tinha uma vinha, você sabe o que é uma vinha, né? Você sabe? Ele tinha videiras, né? Então ele tinha um campo lá e que tinha videiras, tinha uma vinha lá. Ele falou, vai lá trabalhar na vinha, né? Vai lá trabalhar. E aí, qual foi a resposta do filho? E este lhe respondeu, não quero, não quero. Já aconteceu com você isso aí? Em alguma situação você fala, não quero fazer isso, né? Eu fico pensando, né? Eu falei com o Marcão empolgado, né? É casado com a Rose, é o que eu falei, é Biruleve, e assim, eles embarcam na fé. Meu irmão, eu já falei isso para um monte de gente. O que é bom, de verdade, irmão, esse é o meu jeito, né? O jeito do Claudinei, né? Eu sou empolgado, né? Eu estava vindo agora, a minha amada falou, eita, amor, mas você agora, o hiperfoco é essa pastora. Né? Você tem uns hiperfoco, amor, você bota na cabeça o negócio, não é? É verdade, irmão. Eu me empolgo, eu fico empolgado, eu fico encantado. Eu comecei a assistir, eu falei, você está doido? Essa mulher é muito crente demais, ela faz uns trabalhos lá. Eu falei, como que pode? Né? Uma mulher, irmão, uma mulher, sabe? Ela é desse tamanhozinho assim, sabe? Desse tamanhozinho, mas é uma gigante na fé. Uma gigante, os trabalhos que aquela mulher tem orfanato, a mulher ela movimenta, né? Ela tem toda, ela preside, então assim, é uma coisa extraordinária. Então, o que eu faço? Eu empolgo as pessoas, eu me empolgo, né? Hoje de manhã, na hora que o Carlão falou, se põe em movimento, irmão, eu nem carteira eu estava, eu peguei um envelope, já fiz um objetivo, né? Coloquei lá dia tal, eu vou dar uma oferta que é para mandar para lá, uma oferta especialíssima, né? Mas eu vou mandar. Você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa? Ó o Marcão aí surfando, ó o Marcão nadando de braçada, eu vou ficar de fora num negócio desse? De jeito nenhum. Só que, irmão, às vezes você fala com outra pessoa, e a pessoa, ela faz o quê? Ela fecha a cara e fala assim, não quero. Mas eu estou aqui nessa noite para falar algo para você. Irmão, eu e você não vamos fazer só aquilo que a gente quer nessa vida, não. Cuidado para não ser escravo, não é? Da sua volitividade ou escravo das suas vontades, não é? Aquela coisa assim, não, eu só faço o que eu quero. Perigo, ó, cuidado, de repente, você agindo assim, você vai estar perdendo as bênçãos de Deus na sua vida, vai estar perdendo aquilo que Deus tem para você. Esse filho, a primeira atitude dele, melhor dizendo, né, não foi atitude, foi uma reação. Qual que foi? Ele reagiu, quem sabe era o perfil dele, né? Ele reagiu, ele falou assim, não quero, mas olha que bonito aqui, irmão, o que vai acontecer, né? Ele disse, né, olha lá, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Ele mudou de ideia e foi. A esperança para Israel, amém, povo de Deus? A esperança, irmão, você pode mudar, eu posso mudar, nós podemos mudar, amém, Central? Mudar de ideia,
Mudar, irmão. Mudar de ideia. Mas não adianta mudar só a ideia. Escuta isso. Tudo bem, tem que mudar, né? Ali a crença, o pensamento, joia, mas tem que ter atitude, tem que ter ação. A gente precisa agir. Muita gente, infelizmente, irmão, não está agindo de acordo, não está fazendo o que precisa fazer, não é? Às vezes, olha lá, você vai ver agora o outro filho, olha lá. E o pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor. Olha lá, empolgado, né? Sei lá, o perfil. Sim. Mas olha o que ele fez. Mas não foi. Não foi. A pergunta de Jesus: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois que fez a vontade do Pai? Jesus está perguntando para nós aqui nessa noite, Central. Melhor, eu vou personalizar, eu quero uma palavra personalíssima. Jesus está perguntando para você: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eu vou mais fundo. Olhando para isso que a gente acabou de ler aqui, eu vou ler o restante do texto. Qual desses dois filhos é você? Quem você tem sido? Quem você tem sido? No seu comportamento, na sua atitude, no dia a dia. Você é esse primeiro filho, às vezes reativo. Não vou não, mas depois o coração dói, aperta. Eu nem sei, de repente, ele deve ter visto a cara do pai, né? Viu ali a reação, o pai de repente, entristeceu, caiu o semblante, né? O filho, não vou. O pai entristeceu na hora, o coração dele apertou, doeu, se arrependeu. Mudar de ideia é se arrepender, você sabia disso? Você sabia disso? Mudar de ideia é se arrepender. Metanoia, mudança, noia, mente. Olha que interessante, né, no grego. Então, mudou de ideia, mas não só mudou de ideia. Ele foi lá e fez. O primeiro. Agora, e o segundo? O segundo, irmão, parece com muito de nós. Tá? Não estou aqui fazendo julgamento, agora não é personalíssimo, não é personalizado, não. Né? Quem sou eu para falar de você? Mas, irmão, eu vejo isso constantemente acontecendo. Com muita gente. Faz aquela carinha assim, né? Parece que está concordando, né? Parece que está tudo bem. Sabe, até eu comentei de manhã, vou comentar aqui novamente. Irmão, não dá um tapinha nas minhas costas dizendo, foi uma bênção o culto, foi uma bênção a palavra. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber, meu irmão. Né? Você pode sair até com raiva de mim daqui. Você pode sair daqui apertado assim, sabe, com a cara feia, amarrada. Mas, escute, se você sair daqui decidido a mudar, se você sair daqui e você agir, irmão, valeu a pena. Sem abraço, sem tapinha nas costas, sem, Deus falou comigo, né? Mas se Deus falou com você, isso não se traduz em ação, não adiantou de nada. E nem sou eu que estou dizendo isso, foi o próprio Senhor Jesus. Vocês lembram de Jesus falando isso lá, finalzinho do Sermão do Monte, capítulo 7, né, do Evangelho segundo Mateus. Jesus, ele vai, a última história que ele vai contar, ele fala assim, olha, deixa eu contar uma coisa para você, depois de falar um monte de coisas extraordinárias, coisas assim tremendas, ele fala assim, olha, aquele que só ouve as minhas palavras e não pratica, ou seja, falei tudo isso, mas se você não colocar isso em prática, ele fala assim, sabe quem que você é? Você é um tolo, é um nécio, sabe o que você está fazendo? Você está construindo um castelo de areia. Ele diz, você está construindo algo sobre areia. Agora, quem ouve essas minhas palavras e coloca em prática, age. Esse eu vou dizer para ele. Ele é sábio construtor. Ele está edificando uma casa sobre a rocha. E aí ele completa, ele fala, sabe por quê? Tem o dia mau, todo mundo tem o dia mau. Você sabia disso, irmão? Todo mundo. Tem dia de tempestade, puxa vida. Tem umas tempestades assim que você fala, vai cair tudo, vai desabar. Mas aí Jesus fala, sabe, a casa construída sobre a areia, né, ela desaba.
ela não aguenta. Quando vem a tempestade, ela cai no chão. Agora, a casa que foi construída sobre a rocha, ela fica de pé, ela fica firme. E quem que é? Quem é essa casa que está sobre a rocha? Que mesmo no dia mau, depois de tudo, ela ainda fica de pé. É aquele que ouve e que pratica. Que pratica. Sabe, Central, eu quero propor algumas coisas para você nessa manhã. Muito mais do que apenas, primeiro, muito mais do que apenas a resposta certa. Deus está procurando aqui obediência de verdade. Amém? Mais do que resposta certa. Tem gente que é bom de resposta, né, irmão? É bom de dar a resposta certa. Sabe ali os meandros, o caminho. Mas muito mais do que as respostas certas, Deus está procurando em mim e você é obediência verdadeira. Obediência verdadeira. Você viu aí, né, o primeiro filho. Ainda que de princípio ele ali se precipitou, não vou, não quero, não é? Mas algo mudou dentro dele, e a minha oração é que algo mude dentro de cada um de nós aqui nessa noite, e de repente ele muda de ideia, ele se arrepende, e ele vai, e ele faz o que ele precisa fazer. Esse ano Deus tem nos chamado, Central, para a gente fazer o que a gente precisa fazer, não é? Vamos fazer o que a gente tem que fazer? Lembra? O ano do ordinário. Irmão, é 1% todo dia. É 1% por dia. Mudar 1%, melhorar 1%, agir 1% melhor todo dia. Você vai ver o tanto que você vai avançar nesse ano de 2026. Não é? Mais do que apenas resposta certa. Deus está procurando obediência real. O segundo filho falou o que de repente o que ele achava que era a resposta certa, né? O que o pai queria ouvir, e é mesmo, né? Mas a atitude dele não condiz com aquilo que ele falou. Então não adianta ter a resposta certa e não obedecer de verdade. Amém, Central? Fala comigo, não adianta não. Ter a resposta certa e não obedecer de verdade. Fala para alguém perto de você assim, não adianta responder certo e fazer errado. Viu? Amém, Central? Segunda coisa que eu quero lembrar você. Isso aqui é muito importante. Sabe? Quando eu estava meditando, né, orando e meditando para trazer essa palavra para a Central, para você, para nós, Deus trouxe, eu estou assim, debaixo de um encargo de Deus. E não é como o Carlos falou, sabe, Deus, primeiro Ele prega para mim, e aí às vezes Deus me corrige, Deus me aperta, e eu estou apertado por Deus, irmão, de verdade, eu estou sendo, de alguma forma eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, nesse sentido, sabe por quê, irmão? Porque vem um temor muito grande, a gente estava lá no fundo e a gente orou, e eu falei para eles, sabe, irmãos, eu tenho muito temor no meu coração, mas muito mesmo, muito temor. Que, eu não sei se você sabe, essa semana agora, esse período agora, que né, pré-Páscoa e tal, Jesus, nesses dias agora, não sei se você lembra, hoje foi dia de Ramos, né, segundo a tradição, né, dia de Ramos, né, Jesus ele foi a Jerusalém, Jesus entrou em Jerusalém, eu não sei se você lembra, quando Jesus entra em Jerusalém, quando Jesus entra lá, né, não a entrada triunfal no jumento, antes, né, o dia anterior, então seria ontem, né, Jesus entra lá em Jerusalém, diz que Jesus para diante da cidade, né, ela tem um lugar lá, realmente é muito legal, você é um alto, um monte assim, uma parte bem alta, você vê a cidade inteira. É muito legal, cidade velha, você vê tudo, né, do lado de cima. Então, quando os peregrinos estão chegando, o primeiro lugar que você vai é nesse lugar, porque de lá você vê toda a cidade. Então, né, a tradição diz que talvez foi ali que Jesus parou diante da cidade, né, e olhou para a cidade. E aí, irmão, a Bíblia diz que quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus fala para ela assim, Jesus dá uma palavra, fala, Jerusalém, puxa vida, Jerusalém, eu quis tanto cuidar de você, eu quis tanto, sabe, como uma galinha que junta os pintinhos debaixo das suas asas, é assim que eu queria fazer com você, Jerusalém, mas você tem um coração duro, você mata os profetas que eu mando até você resiste,
Você resiste. Jerusalém, você não reconheceu, você não reconhece o tempo da minha visitação. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabia que existe um tempo da visitação de Deus, Central? Você sabia? Não, acho que você não sabe. Irmão, existe um momento, existe uma janela, existe uma porta, eu não sei o termo melhor, mas existe uma lacuna que a Bíblia chama de Kairos. Kairos. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, é o tempo esse tempo linear nosso aí, né? Minuto, segundo, minuto, hora e tal, é a vida, tudo bem. Agora existe o Kairos. O que é o Kairos na Bíblia? Né? As duas palavras para tempo nas Escrituras, né? no Novo Testamento, ali no grego, o Cronos e o Kairos. O Kairos é diferente. O Kairos é o tempo de Deus para você. O Kairos, irmão, é o tempo da visitação de Deus na sua vida. Sabe, é Deus vindo e Deus falando, vamos, é agora, é quando Deus mandou lá o anjo lá na terra que ele destruiu lá, Sodoma, mandou o anjo lá e o anjo apertava Ló e falava, é agora, vocês têm que sair agora. É agora, o juízo está vindo, a destruição está vindo e é agora. Vocês não podem perder o tempo, vocês não podem perder a hora. Sabe, irmão, existe um Kairos de Deus. E eu percebo que Deus tem vindo a nós. Eu percebo que Deus tem insistido conosco. Deus tem falado. Deus tem falado conosco. Deus fala aqui, Deus fala na célula, Deus fala com você. O Espírito Santo está trabalhando, está agindo. Deus tá mexendo com a gente. E aí, irmão, isso gera em mim um grande temor. Um grande temor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente precisa pensar nisso. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, verso 48, mostra claramente isso. Essa responsabilidade. Você tá entendendo? A quem é dado é cobrado. Deus vai cobrar. Deus não é um Deus injusto. Ele vai cobrar a partir daquilo que Ele tem dado. Aquilo que Ele tem graciosamente. Olha, quanta graça tem sido dispensada a nós. Quanta graça, irmão, quanta misericórdia tem sido dispensada a você e a mim. Mas não é bem assim. Irmão, deixa eu contar, eu falei aqui pela manhã, eu vou repetir. Nós temos que tomar muito cuidado com essa mentalidade. Deus entende. Deus entende. Eu vou te contar uma coisa. Sabe, nós fomos para um extremo, nós fomos para um lado que é uma deformação da verdade, do que significa a graça de Deus. Do que o verdadeiro sentido da graça significa. Não, Deus entende. Sabe, irmão, eu até contei aqui de manhã, né? Eu tive assim, um momento assim, meio de que eu apertei alguém por causa disso. Né? Eu falando de distorções, eu falei, o problema são os extremos, né? A pessoa estava falando mal, porque essas igrejas ficam pedindo dinheiro. Eu falei, porque foi numa igreja, que daí ficava o povo andando com as maquininhas lá e tal. Aí eu falei, eu não sei, eu não posso falar dos outros. Eu falei, eu posso falar da nossa igreja a gente não faz isso não. Na nossa igreja a gente até é meio ignorante, a gente fala assim, vai embora, não precisa do seu dinheiro não. Né? A gente é meio rasgado aqui, ué. Né? A gente não fica aí alisando ninguém, a gente não quer seu dinheiro, a gente não precisa do seu dinheiro aqui não, meu irmão, está claro e pronto, acabou. Né? Você dá se você quiser, se você entende, né? Ninguém está aqui, Deus o livre, a obra de Deus não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Né? E aí eu falei, só que tem o outro lado, aí expliquei para a pessoa, sabe? Falei, o outro lado, você pega lá no livro de Malaquias, diz que o povo, teve um momento na história, que o povo adorava a Deus por meio do sacrifício. Escuta isso aqui. O povo adorava a Deus por meio do sacrifício. Aí diz que, né, esse coração corrupto, né, o cara ia lá, olhava, aí ele tinha um cabrito lá, uma ovelha, toda lascada, não servia para nada. Estava manca, estava cega, doente, não servia para nada. Ia ter que sacrificar, não prestava. Aí ele falava assim, eu vou levar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus entende.
Deus entende. E aí ele levava. Irmão. Aí Deus toma o profeta Malaquias, depois você lê lá. O profeta Malaquias, e Deus falou, opa, o que está acontecendo? Vocês estão achando o quê? Faz isso com o seu governador para você ver. Leva isso lá para o seu governador para ver como que ele vai reagir. Agora eu tenho que aceitar esse tipo de porcaria? Não. Vocês estão sendo amaldiçoados. É por isso que vocês estão debaixo de maldição. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão, isso é muito comum, essa mentalidade. Não, Deus entende. Né? Ó, um caso assim, básico. Olha aqui para mim, por favor. Simples. Né? Às vezes domingo o cara fala, nossa, estou tão cansado. Eu não vou congregar hoje não. Para que eu vou lá? Né? Deus entende? Deus entende. Segunda-feira, você acorda quebrado. Você acorda cansado. E aí você tem que fazer o que na segunda-feira? Trabalhar. Aí você fala para você, meu patrão entende. Aí você liga lá no trabalho. Você liga lá e fala assim, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou. Não é? Eu não vou trabalhar, porque eu não estou bem. Eu estou cansado. Eu preciso descansar. O teu patrão entende? Mas Deus é bom, né, irmãos? Vocês estão percebendo que existe uma distorção? A gente lida com Deus, muitas vezes, a partir de uma mentalidade que ela é equivocada, né? Para Deus, qualquer porcaria. Para Deus, qualquer coisa serve. Qualquer coisa. Vai ter esse mesmo comportamento? Vai fazer isso em outro lugar? Mas Deus tem que entender. Deus tem que aceitar. Não, meu irmão. Não. E eu vou acrescentar aqui. A quem muito é dado, muito será cobrado. Central, as Escrituras estão dizendo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus tem falado tanto conosco. Sabe por quê? Porque Deus espera algo de mim, Deus espera algo de você. Deus espera. Irmão, não embarca nessas modinhas que estão vindo por aí não, tá bom? Deus quer o meu e o seu bem-estar. Olha para mim aqui. Lógico que Deus quer. Deus quer que você viva uma vida de qualidade de vida, viva bem, lógico que sim. Mas, querido, não misture as coisas. Não confunda alhos com bugalhos, não é? Tem gente que começa a embarcar aí nessas aberrações aí, né? Eu sou a igreja, não, eu não preciso congregar. Quem que falou isso aí? De onde você tirou isso aí? Vozes da sua cabeça? Porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. A Bíblia chega a dizer que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de muitos. O costume de alguns. Antes, a gente precisa admoestar, ou seja, a gente precisa advertir as pessoas, dizendo assim, você precisa servir a Deus, irmão, você precisa congregar, você precisa se reunir. Né? Porque o dia de Jesus está perto. E brasa fora do braseiro, apaga. Brasa fora do braseiro, apaga. Então, meu irmão, vamos parar com essa conversinha de que Deus entende? Sabe, Central, Deus tem vindo a nós. Deus tem falado conosco. O pessoal do louvor pode já se aproximar. É muito bonito, irmão, quando alguém se arrepende, muda e decide ir. É muito bonito. Quando alguém, ele se arrepende, muda e ele vai e faz aquilo que ele tinha que fazer. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar aqueles que se arrependem e aqueles que mudam. Deus vai honrar. Quando há arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, Deus recebe isso. Deus se agrada. Deus se agrada de um verdadeiro arrependimento. E eu quero encerrar te dizendo o seguinte: ainda há uma vinha, irmão. Central, ainda há uma vinha. E ainda há uma ordem. Vai lá, filho. Vai trabalhar na vinha do Pai. A vinha é do Pai. A vinha é de Deus. E Deus está nos mandando ir. Ele diz, vai lá trabalhar. Não é um pedido, não é algo negociável, irmão. Não é algo facultativo, Central. Né?
facultativo, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Essa foi a minha discussão, né, com essa pessoa, porque eu falei assim, não, você não entendeu não é assim que funcionam as coisas. Né? Não é questão gosto, eu gosto de chocolate ou eu gosto de morango, né? Isso é gosto. Agora a gente está falando de verdades inegociáveis. Olha aqui para mim, Central. Existem verdades inegociáveis. São verdades. A gente não pode negociar. Amém? Sabe, irmão, eu sei que Deus tem falado com você, Deus já tem dado direção clara. Tem coisas que Deus já falou com você aqui, e quem sabe na hora que Deus falou com você, você na hora ali reagiu e falou, não, eu não quero. Né? Por exemplo, se Deus falou, né? Perdoa fulano, perdoa aquela pessoa. Na hora, dentro de você, você diz, não vou perdoar nada. Não vou não, essa pessoa me machucou, essa pessoa me ofendeu. Né? Você endureceu o coração ali. Mas quem sabe agora, pelo trabalhar do Espírito Santo, quem sabe, você está mudando de ideia. Mudou a tua ideia, a tua noia, né? Tua mente, mudança de mente, arrependeu. E agora você diz assim, Deus, eu vou perdoar. Eu quero perdoar, eu preciso perdoar. Sabe, Deus mandou a gente ir pregar. Deus tem falado tanto para a gente sobre isso aqui. Né? Vão, testemunha, pregamos aqui, recente aí, ó. Né? O poder do testemunho. Conta para todo mundo, não se cale, fale. É uma ordem. Não é um pedido, meu irmão. Não é facultativo. Eu quero ir, eu vou. Eu não quero ir, eu não vou. Não existe isso. Na verdade, ou eu obedeço, ou eu desobedeço. E quem sabe você na hora que Deus falou, né? Foi muito engraçado, né? A Simone do Luciano, quando eu falei assim, filha, te contar de uma bênção, um milagre lá, a cura da endometriose, cura mesmo, né? Exame antes, mostrando lá todo, né? Aquele processo lá inflamatório, toda tomada, sofrendo a vida toda aí, chorando e tal, e de repente Deus tocou ela no culto aqui, e ela foi curada, e foi no médico, fez o exame, e sumiu, não tem nada, Deus limpou. Não é? E aí eu falei, filha, você tem que contar. Na hora ela regalou um olho desse tamanho. Aí o Luciano, eita pastor, então esse vai ser o segundo milagre. Porque, ela não fala em público, ela isso, aqui. Eu falei, não, vai falar, eu vou estar lá com você, filha. Eu vou estar do teu lado lá, o seu marido vai estar do teu lado, e você vai contar. Não é? Irmão, não é facultativo. Mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha. Vai com vergonha. Respira fundo. E vai. Deus vai te abençoar. Deus vai falar. Eu acredito que ela, depois nem conversei sobre isso, mas eu acredito que foi algo extraordinário para ela. Ela venceu algo. Ela avançou, ela superou algo. Né? Algo que era tão limitador, ela vivia presa por aquilo. Não era só a endometriose, não. Né? Era esse cativeiro aí. Irmão, você não deve se envergonhar de falar de Jesus, não. E se tiver vergonha, fala com vergonha mesmo. Eu tenho vergonha das pessoas, não é de Jesus. Mas fala com vergonha e Deus vai usar você. Esse é o chamado, irmão. Deus tem falado conosco, Central. Fique de pé nessa noite. Deus tem nos dado palavras, direções. Mas aqui a questão é, quem sou eu? Que filho sou eu? Que filho que é você? Você é o primeiro filho que de princípio endureceu, não vou, não quero, não vou obedecer. Né? Vai ter batismo agora, né? Vamos ter aí o descubra, já começa agora, já o descubra, para descobrir, quem não é batizado tem que batizar, irmão, você acha que se fosse por mim, eu liberava todo mundo desse negócio, de verdade. Pastor, sério, o tanto de trabalho que o povo me dá com esse negócio, não porque eu fui batizado quando era bebê, não porque não sei o quê, porque eu não quero, então não batiza, eu ia liberar todo mundo, é mais fácil. Mas, irmão, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que a Bíblia diz. Jesus falou esse negócio, não foi nem outro que falou, foi o próprio Jesus que disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Foi Jesus, é uma ordem de Jesus. Quem sabe Jesus de manhã, Jesus falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração, agora não. Mas de manhã, o Espírito Santo falou assim, tem alguém aqui que ela, em algum momento, ela decidiu que ia,
Mas aí passou uns dias, foi, sabe, aquele momento, porque aqui, irmão, nessa hora aqui, tem fortes emoções e tal, e aí a pessoa às vezes se empolga, só que depois foi meio que arrefecendo, foi acalmando, passou. E essa pessoa, deixa quieto, não tem problema não. Tem sim. Eu vou dizer para você, falei de manhã, falei, tem problema sim. É mandamento, irmão. É ordem de Jesus. Ele não perguntou se você quer ou você não quer. Não, ele falou assim, você crê? Se você crê, você tem que batizar. Pronto. Você entende? Então Deus tem falado tanto conosco, Central. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Essa noite é uma noite de nós dizemos para Deus, Deus, eu quero ser esse filho que, ainda que de princípio eu resisti, endureci o coração, mas eu quero ser esse filho que se arrepende de coração, muda de ideia, vai lá e faz o que tem que fazer. Eu não quero viver na hipocrisia da religiosidade, fingido, parecendo que está tudo bem, tudo legal, sorrindo por fora, mas por dentro eu estou dizendo, vou nada, não vou, não quero nem saber. Não é isso que nós queremos não. Em nome de Jesus, canta essa canção, depois eu quero orar com você, eu quero orar por você, em nome de Jesus.